E cá estamos então, como eu disse há pouco, vamos ouvir a opinião dos dois nossos convidados que trazem sempre alguns temas assim um pouco polémicos e por isso nós sempre fazemos questão de dizer que esta é uma rúbrica de opinião de cada um de vós, não é? Exatamente. Então, Por isso o é que se mestre chama a Nunes, nossa opinião. Portanto, é a nossa opinião. Trazemos efetivamente. Antes de mais, boa noite a todos, não é? ora bem, ora Porque bem, aí realmente está. estava a faltar aqui este pormenor. Estava a Boa noite. faltar. E a esposa também. Uma boa Olá, noite à boa esposa. noite. Boa noite a todos também. Eu também. Pronto, então é assim, nós, efetivamente, como dizia há pouquinho o Bispo Zé Rações, costumamos trazer alguns temas polémicos, não é? Mas, quer dizer, não é que sejam polémicos, são as coisas que acontecem mesmo, não é? São polémicos no sentido de que pouca gente sabe e aqueles que sabem e querem fugir um O bocadinho. problema que expõe, do meu ponto de vista, é que algumas destes problemas, destes assuntos que nós aqui tratamos, só é possível tratá-los porque estamos aqui na TV Curiacos. Porque as televisões oficiais sabem, mas não dizem. Ou então não podem dizer, nas duas, três. Portanto, nós como temos o privilégio de poder dar a nossa opinião sem haver censura, portanto, nós podemos, até agora, e acho que vai continuar a ser assim, nunca nos cortaram rigorosamente uma palavra daquilo que queremos dizer neste programa. O que certamente, e isto tenho quase a certeza, para não dizer a certeza absoluta, que nos programas das TVs oficiais não é permitido. As pessoas, muitas delas podem querer dizer, mas... aliás, hoje até vamos falar aqui num destes casos. Mas bem, vamos começar. Vamos tratar de Vamos quê começar caso a caso, em termos concretos. Aqui há suponho que foi no penúltimo programa, nós falámos de uma personalidade que, quer queiramos, quer não, neste país começa a ser já muito conhecida, que é um juiz chamado Ivo Rosa. Ora bem, o juiz Ivo Rosa, esta semana, voltou a ser protagonista. Porquê? Não sei se estão recordados, nós dissemos que entre os vários processos que ele tinha decidido, pronto, segundo a opinião dele bem, segundo a opinião de outras pessoas menos bem, uma delas foi o caso da EDP, em que ele impediu o Ministério Público de utilizar, inclusivamente de investigar o caso dos e-mails do Sr. Mexia e do Sr. João Manso, que eram administradores da EDP, e inclusivamente de poderem ter acesso às contas bancárias. Portanto, o juiz, os procuradores queriam efetivamente fazê-lo, e o juiz disse-lhes que não, senhor, que não podiam nada fazer isso sem a respectiva autorização dos potenciais pessoas visadas. O que efetivamente é um bocado incongruente que assim seja. Obviamente, que podiam ser, obviamente, podiam não fazer, mas o Ministério Público recorreu para o Tribunal da Relação, e o Tribunal da Relação tomou uma decisão. Decisão essa que agora passa aqui à Maria da Graça, que ela é uma pessoa talvez mais versada nestas coisas dos tribunais até do que eu, não é? Ora, portanto, e vai explicar a nós todos como é que isso foi, o que é que os homens disseram, os senhores juízes, concretamente dois desembargadores, juízes desembargadores, que foi o senhor Ricardo Cardoso e o senhor Artur Vargas, senhores doutores, juízes. então vamos Portanto, lá. o que é Vamos que lá estes homens saber o que é. disseram acerca Pois não deste poder processo? falar. Diz lá, então. Ora bom, se são juízes desembargadores, Tem que falar é para o microfone. ao microfone, claro, juízes desembargadores que eu vou citar algumas partes do acórdão. Os tais juízes desembargadores que o António falou, o doutor juiz Ricardo Cardoso e Artur Vargas, entenderam que, passo a citar, revogar na totalidade o despacho de Ivo Rosa, atendendo às possíveis nulidades insanáveis por total competência do Tribunal, dizendo ainda que Ivo Rosa, ao impedir a utilização daqueles dados pelo Ministério Público na fase de investigação, exorbitou flagrantemente o limite das competências do juiz de instrução, pronunciando-se sem competências sobre o mérito da causa e do caso em concreto, colocando obstáculo à produção da prova indiciária e ao conhecimento do seu teor. Isto é uma linguagem um bocado técnica, mas muito Às vezes fácil. convém essa linguagem técnica. Exatamente. Eu citei um acórdão, não é? Isto, efetivamente, os juízes da relação disseram. Disseram assim, se o doutor juiz Ivo Rosa, o senhor esteve aqui a mexer em coisas que não devia, isto não é assim.
Não concordamos. Não concordamos e o que fizeram? Para além de não concordarem, ainda deram a devida nota ao Conselho Superior de Magistratura. O que é isso? Diz o juiz, não concordamos com a sua situação, mas vamos chamar quem de direito acima do Dr. Juiz Ibarrosa, dizendo o Dr. Juiz Ibarrosa teve uma atitude que não deveria ter tido. Pronunciaram, foi realmente efeito, para além desta decisão, acharam dar devida nota ao Conselho Superior de Magistratura, o órgão superior da competência de juízes. Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Estamos em Portugal, mas vamos ver. Tínhamos fé, muita fé. Eu nunca vi um juiz a ser julgado, embora seja um ser humano, acho que também deveria ser da competência de ser julgado, porque todos somos humanos, falhamos. Só que este senhor juiz Ibarrosa está a falhar demais, não é? Isto é uma verdadeira erva daninha na justiça portuguesa. Portanto, é um homem, efetivamente, alguém tem que tomar uma posição sobre isto. Eu não gosto da palavra, mas vou dizer, é deprimente ver este tipo de situações e deixar este senhor num processo megalómano que todos nós sabemos, que é o caso do nosso ex-primeiro-ministro, o engenheiro José Sócrates. Marquês. Caso Marquês, mais propriamente dito. Deixa-me só dizer uma coisa. Isto é assim, para nós compreendermos um pouco o que é que este juiz Ibarrosa fez sobre este processo, isto é mais ou menos assim, a linguagem mais corrente. popular, digamos Mas assim. só para você explicar também é importante Pronto, você nós dizer o que é que consiste, o que ele digamos, proibiu o que ou ele que não disse foi queria isto. proibir. Disse mais ou menos aos procuradores, olha, os senhores, em vez de andarem para aí a perder tempo e a perder trabalho e a gastar dinheiro ao erário público, estejam mas quietinhos, porque isto são pessoas em quem não se pode mexer. Portanto, estejam quietinhos, não gastem dinheiro, ou que já gastaram, percam digamos assim, o amor, digamos assim, que eu estou a dizer, e portanto, esqueçam essas coisinhas, porque mesmo vão agora mexer agora nas contas bancárias dos homens para saber se receberam dinheiro indevido, então tem jeito nenhum, então estas pessoas são pessoas intocáveis, como aliás a grande parte dos políticos portugueses estão intocáveis. Hoje também vamos falar mais sobre isso. Portanto, isto mais ou menos, grosso modo, era mais ou menos. E agora vem o Tribunal, porque o Tribunal da Relação já é um Tribunal superior, não é? Dizer que afinal este senhor, aquilo que disse, digamos assim, exorbitou inclusivamente nas suas competências. Quer dizer, não é, exorbitou flagrantemente. Isto toda a gente percebe, não é? Exorbitar flagrantemente, acho que toda a gente percebe. Não é uma coisa qualquer. Inclusive, como dizia a Graça muito bem, inclusive eles depois deram conhecimento ao Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão, digamos assim, que superintende os juízes, digamos assim, desta decisão. Bom, é para nós vermos com isto. Mas à parte disto, não é só... Isto parece que foi uma grande coisa. Repara bem, como é a justiça portuguesa e como são feitas as leis que ao fim e ao cabo, nós temos de nos exigir por elas, há sempre um buraquinho. Nós, o cidadão comum, não sabe dos buraquinhos. Mas esta gente sabe os buraquinhos todos e os buracões. E então já andaram a arranjar uma solução, ou a tentar arranjar uma solução para reverter esta decisão do Tribunal da Relação. Maria da Graça, explica lá outra vez como é que isto funciona. Vamos a isto. Um casamento. Um casamento. Como é que o que pode fazer um casamento? Pode fazer casamento. Um casamento está a complicar este caso. E porquê? É a relação conjugal entre dois juízes. A doutora Alexandra Cardoso, a doutora Anabela Cardoso, esposa do doutor Ricardo Cardoso. O micro, não se esqueça do micro. Perdão. A esposa do doutor Ricardo Cardoso teve intervenção nas outras decisões do Ministério Público. Automaticamente, é este caso. Automaticamente a defesa, doutor Manuel Pinho, obviamente, que deve ter os melhores advogados que fazem as leis e desfazem a não sei o quê. Enfim, diz assim, não podem exercer funções de qualquer título no mesmo processo juízes que sejam entre si cônjuges, parentes ou afins até ao 3º grau. Isto assenta no número 3 do artigo 39º do Código de Processo Penal. O que quer dizer? O Sr. Dr. Juiz Ibarrosa vai mexer onde não deve mexer. Vêm dois desembargadores, dizem não pode mexer. Agora a defesa vem sobre este artigo, sobre este casamento. Agora vejamos em que vamos ficar. Vamos deixar suspense e vamos ver cenas dos próximos capítulos, entre aspas.
E as cenas dos próximos capítulos agora, já aqui. Vamos só dizer mais uma coisa. Reparamos, é como é a justiça, como é que funciona a justiça em Portugal. Independentemente de poder ou não poder arguídos e as pessoas estarem culpadas, todos estes processos do decido, não decido, recorre, não recorre, o que é que isto vai fazer? É por isso que é muito difícil alguém que tenha dinheiro, digamos assim, vamos chamar as coisas pelo que tenha dinheiro, ser condenado. Porque enquanto vai, não vai, agora vão recorrer, não sei se vão, mas em princípio será, pelo menos, tudo indica que assim seja, até haver uma nova decisão e não haver, já passou mais uma série de tempo. E depois, passados uns aninhos, os processos prescrevem. É tão simples quanto isso. Prescrevem. Vai-se empurrando com a barriga. Vai-se empurrando. E eles já sabem que é assim, porque a justiça portuguesa permite que assim seja. Porque se fosse uma justiça, nós vemos, por exemplo, casos concretos, não é preciso estarmos aqui, o caso dos Estados Unidos, tem um caso qualquer e meia dúzia de meses que fica resolvido e acabou com a velha. Não há caso. Nós não, mas nem é meia dúzia de anos, é dezenas de anos. Por isso é que da primeira vez, quando nós falámos aqui no caso Marquês, eu disse-vos e continuo a dizer, e acho que o José Sócrates já sofreu o que tinha a sofrer, que foi aquele tempo que esteve lá na prisão de Évora. Ele não vai sofrer mais um diazinho, não vai sofrer mais nada. Quando chegar à altura, agora começou agora a ser, parece que foi hoje ouvida a ex-esposa dele, que obviamente diz que não sabia de nada, nem com todos, não vai ser assim. Quando estes começarem a deixarem, portanto, quando forem as audições deles de testemunhas, vai demorar uma série de tempo, não é? Não vai demorar uma série de tempo, não há um ano nem dois, vai demorar. Depois ainda vai ter que se ver se vai ou não vai a julgamento, que isto não é só para saber se vai ou não vai a julgamento. E depois, quando for a julgamento, há estes subterfúgios tudo, da leizinhas, e o buraquinho da leizinha, tá, portanto, nunca mais, é assim que funciona. Não há, agora, se for um rapazinho que tenha ousado de ir ali ao supermercado comprar uma banana para comer, está lixado. Desculpa lá a expressão de lixado, mas é mesmo assim. Portanto, é assim que isto funciona. Este país funciona assim. Quer queiramos, quer não, infelizmente é assim que funciona. Isto é só para nós vermos aqui um exemplo. Quando dizia o bispo aqui há tempo, vocês parece que vamos fazer uma perseguição, lembra-se, parece que estamos aqui a fazer uma perseguição aos juízes e relógios. Não é perseguição nenhuma, é constatar a realidade das coisas que aqui infelizmente acontecem neste país. Hoje em dia, um bom advogado tem que ter olho para as vírgulas, não é? Para conseguir dar a volta à coisa. Sabe que não é bem assim nós que temos está aqui a vários assuntos para falar ainda, mas já estamos a falar nisso, já também é importante. É assim, as leis em Portugal, nós quando pensamos que a Assembleia da República faz leis, o Governo faz os decretos-leis, isto é uma forma de dizer, parece que é assim, mas não é. Porque quem faz as leis são as sociedades de advogados, a quem os organismos públicos pagam chorudas avanças para fazer estas leis. E depois, obviamente, são discutidas e eles aprovam-nas. Porque é assim. Não é por acaso que existem avanças astronómicas, que é mesmo astronómicas, para meia dúzia de sociedades de advogados, que são eles que fazem. E depois o que é que fazem? As próprias leis já têm algumas lacunas. Porquê? Porque quando há dúvidas, são essas mesmas sociedades de advogados que vão esclarecer as lacunas. E são essas mesmas sociedades de advogados, já sabem o que é que lá está e como é que podem resolver os problemas. E é assim que isto funciona. É um bocadinho mais farmacêuticas Pronto. que criam a doença e depois têm depois tem o o medicamento. Pronto, é um bocado assim. Pronto, ali está a ver? É exatamente assim. Portanto, é assim que funciona neste país. Não sei se dos outros é todos assim, mas neste funciona assim. Pronto. E é a minha Isso opinião. é a sua opinião. É a minha opinião. Claro. É a minha opinião. Assinam por Eu acho baixo. que não estarei muito enganado nesse aspecto, mas pronto, e é assim que funciona. Bom, então agora vamos avançar só mais um bocadinho aqui para alguns Vamos assuntos embora. e para nós vermos, por exemplo, os tais casos polémicos. Nós hoje tínhamos para falar aqui, tirando este caso que acabámos de falar, alguns dos casos mais mediáticos, praticamente desde que aquilo que chama a democracia em Portugal. A democracia em Portugal começou, muita gente diz, eu acho que não vivemos muito bem numa democracia, mas isso é outra história. A seguir ao 25 de Abril de 64, não é? Portanto, 74. Digamos que a partir dos anos 70, aqueles anos conturbados, 74, 75, com aqueles Vasconcelos e com aqueles, assim, uns anos um bocado conturbados. Depois veio o Sá Carneiro, que infelizmente mataram, não é? Embora também, se calhar, não se pode dizer isto, que não sabe a certeza. É a sua opinião. Pois é, a minha opinião. Exatamente. Não sabe a certeza se foi morto ou não, ou se foi assassinado ou não, porque isso já houve tantos relatórios e tanta coisa, parece que não haverá grandes dúvidas, mas toda a gente tem dúvidas. Eu também não posso dizer que foi, também lá não estava, não fui eu que fiz. Pronto. Mas tem o Não seu posso dizer, pensamento. mas não é? é a minha ideia, isso depois não será só a minha, mas pronto. Portanto, vamos começar aqui por alguns casos. Olha, por exemplo, um dos casos que começou, talvez não digo que fosse o primeiro, mas foi daqueles mais mediáticos. Por exemplo, o caso das verbas do Fundo Social Europeu. Na altura, toda a gente dizia, a UGT, metida no Fundo Social Europeu com o Couto, que era o secretário-geral da tal, aquelas confusões tudo, o Grupo Amorim também, com verbas, com aquela situação toda complicada. O que é que aconteceu? Prescreveram todos.
Não houve ninguém até hoje, não houve ninguém condenado. Só um caso. Portanto, é para nós sabemos, aquilo que dá, as leis, prolongam e tal, acabam por prescrever. Prescreveram. Depois, a seguir, vem um caso, também se falou muito no Facos de Macau, não sei se vocês estão recordados, um senhor Somos jovens. que era governador de Macau, depois uns 50 mil contos, ainda eram contos na altura, que foram para um senhor secretário-geral na altura, que era o PS, dizia-se que aquilo que era para financiar o PS, mas também não chegou provas nenhumas. Você foi lá mesmo ao baú. Foi ao... Aquilo era assim. Em contos Bom, ainda, em contos. 50 Na altura mil ainda era em contos, contos. 50 mil cuidado. contos era porque aparece um facto a dizer que, e como alguém conseguiu pegar nesse valor, entrou nas comunicações. Não, aquilo entrava... Bom, isto teve a ver também com o aeroporto, com a construção do aeroporto de Macau. Portanto, assim umas coisas. Pronto, só para darmos aqui uns lamirezinhos. Depois, sobre este assunto, estamos a falar um pouco do financiamento do PS, e não estou a dizer que é o PS só, atenção, nós vamos ver aqui, não há partido nenhum que esteja longe disto, que esteja fora destas coisas. Não é? Aqui neste caso o PS talvez tenha sido o partido até agora que efetivamente tenha contribuído mais para esta história da corrupção. Não digo que foi o único, como disse, mas tenha sido mais. Aliás, eu costumo dizer isto aqui que eu vou dizer agora, se alguém me quiser, a minha opinião, e lá está a minha opinião é esta, é que muita gente, uma grande parte das pessoas dizem que o Mário Soares foi o pai da democracia. Eu acho que não foi só o pai da democracia. E não vou dizer do que é que foi também, porque, por exemplo, quem quiser saber, tem um livrinho que se chama Os Contos Proibidos, escrito por um senhor chamado Rui Mateus, que foi fundador do PS, escreveu este livrinho. Este livrinho esgotou no dia em que foi publicado, fala precisamente sobre a história do PBS, desde as fundações, fala numa empresa chamada Emaldio. Quem quiser saber, compre este, não vai comparar, porque este livro, quando nós vemos que quando eu dizia há bocado, já foi. Quando eu dizia há bocado que era democracia e que eu acho que não é bem assim tão da democracia, por isso nós às vezes temos de falar nestas coisas tais polémicas, este livrinho, como diz, foi o primeiro livro em Portugal que esgotou no dia em que foi publicado. Foi pura e simplesmente banido das livrarias, nunca mais houve uma segunda edição. Não é normal. Um livro que esgota no dia que é publicado e não há mais publicações. Porquê? Porque versava precisamente tais assuntos. Se calhar foi a mesma pessoa que comprou podem os mexer, livros como o juiz também não podia mexer. Pronto. Então este livrinho foi, nunca mais, existe na net. Eu tenho o meu poder, mas tive que o tirar da net. Porque já não está em lado nenhum, mas na net ainda existe. Quem quiser lá ir, já agora, faça aqui a publicidade como... mais este Diga lá o nome outra vez. O Contos Proibidos do Sr. Rui Mateus. O próprio Rui Mateus não existe, não está mais em Portugal, ninguém sabe onde é que ele está. Há quem diga que esteve na Holanda, que ele viveu muito tempo andando com a TV Se calhar está na internet não também. sei, se calhar também está na internet. Está com Portanto, livro isto é na só para nós sabemos que tal democracia é democracia, mas depois estes casos... Então, como é? Estamos a vivemos numa democracia e há esta censura de um livrinho que ninguém nos pode comprar. Acabou, não há? Você está a deixar água na boca, toda a gente está. O que é que boca, estará que nesse é para as livro? pessoas verem, se forem ler isto, vão ver como é que é. Com Bom, imagens, com tudo. pronto. É um livro realmente a consultar. Pelo menos a consultar. Portanto, é por isso que nós, às vezes, quando falamos na democracia, eu costumo dizer, nós não vivemos num sistema democrático. Democracia é poder do povo, poder das pessoas. É assim que No papel, no papel. Ora, nós vivemos numa partidocracia. Porque quem manda neste país são os partidos, que por sua vez tem alguém que manda neles. Mas isto também já é outra história que um dia lá vamos falar também. Pronto, então vamos lá ver. Esta parte deixa ficar o bichinho, quem quiser saber um bocadinho mais sobre isto, para já não entramos muito mais em situações, nomeadamente das pessoas que vieram da África para cá, em que houve alguém que mandar os brancos para os tubarões e não sei o quê, então houve alguém que também mandou fazer isso, quando foi a descolonização, mas não interessa. Pronto, vamos passar à frente. Por exemplo, mais situações. Por exemplo, todos nós sabemos que houve aqui uma Expo em 98 e houve um Euro em 2004. Coisas fabulosas, maravilhosas. Aquilo foi uma coisa, realmente foi. A Expo em 98, era ali tudo, onde neste momento está, digamos assim, como é que chama ali? Parque das Nações. Parque das Nações, que é aquela zona toda, aquilo antigamente era uma lixeira, quem não conhece, quem não conhecia era uma lixeira autêntica. Pronto, realmente foi uma coisa bem feita, mas podia ter sido muito mais bem feita se não houvesse as tais derrapagens, conforme houve. Só 2 exemplos. No caso da Expo e no caso do Euro, só porque não, nunca mais aqui seguimos também. O caso da Expo, o Pavilhão Atlântico.
Como vez estivemos a falar no PS, mas agora vamos falar no outro grupo, o Pavilhão Atlântico. Aliás, foi polémica há pouco tempo, porque parece finalmente houve alguém na televisão que conseguiu ir lá desvendar mais umas coisas e chegaram à conclusão que afinal aquilo não foi vendido assim de uma forma tão legal quanto isso. Que houve ali assim umas coisas menos claras, e o que é certo é que o pavilhão tinha custado 60 milhões de euros, e o genro do Sr. Cavaco Silva, que foi na altura Presidente da República, ficou com aquilo, ele não, ele, a sociedade, de qual ele faz parte, tem uma cota, ficaram com aquilo por 20 milhões. Epá, portanto, São só 40 milhões. Foi desbarato, só estava 40 milhões, no não é nada saldo. especial, não é Era nada saldo, especial. eu acho que era Portanto, há saldo. aqui 40 milhões que das duas uma, ou ele foi, digamos, o preço de custo ficou ficou, digamos assim, acima do valor real, ou então foi comprado um valor muito inferior ao valor que ele devia ser comprado. Aqui não acho que não há terceira fase, uma coisa ou outra. Ou então alguém, também não pode haver a terceira fase, mas aí já estamos nós a supor coisas. Pronto. O caso do Pavilhão Atlântico, como vês, estavam aqui metidas pessoas, só este do PSD, para já não falarmos, há muita coisa. Bom, o caso do Euro. Pá, o Euro foi uma coisa maravilhosa também, gastou-se rios, dinheiro para fazer estádios, aquilo é estádios. O que é que nós vemos aí? Há aí uns poucos estádios que nem para o lado serve, já ninguém está. Temos o caso, por exemplo, o estádio de Leiria, um deles, por exemplo. Está de Aveiro Ficou também. para a cama, já ninguém sabe o que é que há de fazer aquilo é um monstro que ali está, ninguém o quer, ninguém quer para nada, e estão ali milhões de euros, não é? Milhões de euros, não são destas histórias. No outro dia vi uma notícia, parece que o próprio Braga, não é? Então, mas já anda a ver se quer vender o estádio, a própria Câmara quer ver se consegue vender o estádio. Mas as pessoas pensam que foi a FIFA É que que uma pagou. coisa maravilhosa. Isto foi bonito, foi bom, mas quer dizer, isto podia ser muito melhor se nós fizessem essas. Nós podíamos ser, eu costumo dizer isto às pessoas, e quando às vezes estou com pessoas amigas, nós podíamos ser já um pequeno paraíso aqui na Terra. Portugal podia ser isto. Repara bem, nós estamos a falar de milhões e milhões e milhões e milhões, e continuamos cá mesmo assim, lá vamos comendo, lá vamos vivendo, só que continuamos na cauda da Europa, coitados, porque é que assim não. Por exemplo, só por causa da causa da Europa. Nós tivemos, só para vermos aqui um exemplo, que depois temos tanta coisa para falar que nunca mais acabámos. Já não temos muito Já tempo. não temos muito tempo. Já não temos muito tempo. Nós tivemos um resgate na mesma altura em que teve a Irlanda. A Irlanda, neste momento, está já na cabeça da Europa. Nós continuamos atrás. Por causa das situações. Porquê? A história da corrupção, a escolha das coisas, porque não são as pessoas mais capacitadas que gerem. Portanto, é assim que funciona. Mas vamos lá, então, só mais aqui um bocadinho, que é para a gente ver se conseguimos chegar. Vamos lá. Olha, 2 por minutos. exemplo, 2 minutos. Olha, 2 minutos. 2 Dois minutos. minutos. Então vamos só fazer esta aqui. Por exemplo, O uma coisa. autocarro está a chegar. Outra coisa, as parcerias público-privado, nomeadamente as rodoviárias. É uma situação que nós também já dissemos aqui há uns tempos, qualquer coisinha aqui, tem. Foi feito um clausulado extremamente confidencial, que está mesmo escrito, confidencial, ninguém sabe o que é que aquilo está. E a gente pensa, mas afinal confidencial porquê? Este ano, no Orçamento Geral do Estado, que a gente sabe o que é o Orçamento Geral do Estado, que é aquelas continhas que os organismos públicos vão lá buscar os dinheirinhos para gastarem e tal. Tem na rubrica, repare bem na rubrica que diz ações e outras participações. Depois numa outra rubrica diz assim, despesas excepcionais, 4 mil milhões. Ora bem, 4 mil milhões para despesas excepcionais, mas que raio de coisa é esta? Numa rubrica, É bilhetes de ações e autocarro, outras isso. participações. Será que isto não... Lá está, será que isto não tem a ver com pagar aqueles tais confidenciais? E as tais confidenciais depois são para pagar a quem? Quer dizer, são estas situações em Portugal, só tais polémicas, não sei quais é real, é assim, isto funciona assim, quer dizer, não vale a pena. Só para vermos que também não é só o PS, nem só o neste caso concreto aqui, só mais um caso. O caso do submarino, mas já muita gente ouviu falar no caso do submarino. O caso do submarino, parece que era o Paulo Portas estava metido nisto, parece, porque entretanto os dossiês desapareceram. Portanto, Foram ao fundo. Foram ao Foram ao fundo. fundo. com os submarinos. Tivemos, neste caso concreto, houve pessoas na Alemanha que foram condenados, nomeadamente a empresa Ferrostal, pessoas que foram condenados, foram aqueles que forneceram, digamos, quem corrompeu foi condenado, mas os corrompidos não existiram. Houve quem corrompesse, mas não houve corrompidos, porque em Portugal não há. Isto é como dizia a Candidinha, desculpa lá, Candidinha, agora saiu-me, Cândida Almeida, que foi uma das procuradoras, não era procuradora, era... fazia parte do Ministério Público também, não é? Sim. Que dizia que em corrupção não há, numa universidade, daqueles programas da Universidade de Verão que às vezes fazem, ela diz, não, Portugal, corrupção não há, pois não, há lá agora. Bom, e depois só mais uma coisa, por exemplo, Para terminar. Só para terminar, temos o caso das privatizações na altura do Passos Coelho. O caso da EDP, que lá temos a tal história da EDP, embora aqui...
uma empresa daquela foi vendida por desbarato, quer dizer, mas como é que é? Vende-se assim uma empresa, uma EDP, que é uma empresa baluarte, uma empresa uma das principais estruturas portuguesas. Pronto, ficamos por aqui, não é? As bancas. Já nem falámos da banca. Você já está a saltar um ponto, eu tinha dito Não, que era só mais. você quer que eu acabe, temos que Eu Claro, tenho que acabar, eu tenho que temos terminar. acabar, não Sou é? eu que O fecho. caso da banca, já viu os milhões e milhões e milhões e milhões já foram aplicados na banca. Nós já falámos também isto aqui na nossa última conversa. E, portanto, Portugal vive assim. Isto não são casos polémicos. É isto que o povo português paga com os seus impostos. É isto que há meia dúzia de pessoas a usufruir disto. E essas pessoas são os tais intocáveis. E há muita gente que sabe, mas não pode é falar. Muita gente sabe e não pode falar. E depois é assim, como é que isto se pode alterar? Havia só mais 2 minutinhos. 2 minutinhos Eu só. queria que a Graça... Só mais 2 minutinhos mesmo. Então, Maria da você, Graça vai você falar. já está Por- assunto Só para arrumado. dizer, agora há um relatório da OCDE que fala É o como que eu é vou que isto citar, sim. eventualmente se podia fazer. Sou Agora a eu. Maria da Graça fala. Ela. Pronto, e eu despeço-me de vocês todos. Então vá. Muito boa noite. Adeus, até à próxima. Até à próxima. Fala lá, Para Maria da combinar Graça. todas estas situações, há um gabinete que é o GRA, que é o Gabinete de Recuperação de Ativos. É um gabinete que funciona juntamente na sede da Polícia Judiciária em Lisboa, mas que está inativo. Qual é a função deste gabinete? Identifica, localiza e apreende... Inatividade. Exatamente, inatividade, mas a missão dele foi criado para isso, é identificar, localizar e apreender bens ou produtos relacionados por via da corrupção. O que faz... Por isso é que está inativo, que não existe Está corrupção inativo. cá. Como é que vai, Zero. vai ter? Não vai Zero. conseguir. O que é que acontece, e isto mesmo para terminar, e vou voltar a uma citação. Solução existe. Não é preciso ter Existe vontade. solução. O último relatório da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Económico, diz o seguinte, passo a citar: Portugal precisa de fortalecer os mecanismos de prevenção da corrupção, sugerindo a criação de tribunais especializados e a redução das possibilidades de recurso dos arguidos. A eficiência do sistema de justiça, no seu todo, merece nota negativa. Ficamos por aqui, realmente. Agora, já alguma vez ouviram nas televisões que entram nas nossas casas diariamente este tipo de situações, estes relatórios, esta realidade nossa tão absoluta? Eu acho que poucas pessoas a teriam visto. Se calhar até Aqui está. podem ter ouvido, mas sai com esses palavrões assim que pouca gente entende. Posso só mais e 2 passa segundos? no Só mais meio. 2 segundos? Temos mesmo que Mesmo só- terminar, temos aqui o Só nosso para convidado. acabar, este relatório da OCDE, um dos relatores era o doutor Álvaro Santos Pereira, que foi ministro do Passos Coelho, na altura, ministro da Economia do Passos Coelho, na altura em que ele foi ministro. Depois foi substituído precisamente porque tentou mexer com o problema da EDP e o dia que ele foi metido abriu, a gente já ouviu falar disto, abriu champanhe na EDP e tal. Este senhor foi um dos... Para festejar. Este senhor foi um dos que participou neste relatório. Foi impedido de vir a Portugal apresentar o relatório. E mais, este próprio relatório falava sobre o caso Marquês e foi impedido pelas autoridades portuguesas de isto ser mencionado no relatório. É lá, isto é que é a verdadeira democracia, não há ditadura em Portugal, meus amigos. Isto é o que se chama Fiquemos- 2 segundos mais IVA. Fiquemos por aqui. Muito Uma boa noite a obrigado todos, ambos. obrigada Eu obrigada espero por que da você. próxima vez venha com menos coisas para nós podermos expandir mais cada um deles. Coisa, nós temos que falar tanta coisa. Por isso mesmo, então você assim consegue expandir mais. Eu acho que eu então fazia outra coisa. Eu fazia outra solução, ou melhor, outra sugestão. Um dia só para vocês. Não, Não. Uma hora e em, meia vez não de dar, chega. em vez de dar 10 minutinhos, passa para ser uma hora e 10 pronto. minutos. Você está aqui desde as 8h30 da noite. a Ordem falar. de despejo. Ordem de Olha, despejo. obrigado por Uma tudo. boa noite a Obrigado. todos. Eu é que Obrigado agradeço por o tudo. vosso Foi um E prazer disponibilidade. se dizemos alguma coisa que alguém não gosta, olha, paciência. Estamos aqui com cabeça, Se alguém quiser bater à porta, onde é que Rua Natália Correia, número 34. É? Pronto. Querem deixar telefone? Ou assim? Não é preciso Que deixar às vezes telefone pode nenhum. alguém Não, querer. Não, acho que Se não- quiserem aquilo- entrar em aquilo que contato dizemos- com vocês, podem usar o nosso Facebook e nós depois À direcionamos. vontade, sem qualquer Não tem problema. problema Estejam nenhum. à vontade. Olha, isto Uma boa fica noite a aqui então todos. um desafio. Se alguém quiser também saber algumas coisas, ou quem sabe até propor um tema para a próxima vez, tema, exatamente, pode falar usar sobre o estas nosso situações. Facebook, esta é a hora, ou mesmo usar os nossos contactos, estamos sempre a passar. Ficam aqui então as opiniões dos nossos convidados.